Hoje nós vamos ver aqui as questões que eu passei, né? Do capítulo 6 ao capítulo 9, para a gente dar uma recapitulada, para ver se a gente está indo bem nos nossos estudos, certo? Então, no capítulo 6 eu fiz as seguintes questões. Vamos lá. Diferencia a visão de espíritos nos estados de vigília e de sono. Bom, então, o que é visão dos espíritos, né? Por que a gente está vendo o espírito? A gente está vendo o espírito porque ele está revestido com o seu perispírito. O espírito em si é invisível, totalmente. Ah, mas o perispírito também é invisível. Sim, mas ele tem uma substância que é capaz de fazer com que outros espíritos o enxerguem, né? Outros perispíritos possam enxergá-lo, inclusive mesmo os encarnados. Mas, então, qual a diferença entre ver um espírito quando se está em vigília e quando se está em sono? Então, vamos lembrar. Quando a pessoa adormece, o que acontece com ela? O que significa que ela adormeceu? Significa que o seu perispírito pôde se afastar, né, do corpo físico, né, sair do corpo físico, se projetar para fora do corpo físico. É através dessa saída do perispírito que se é possível que o corpo durma, que entra realmente em sono. Do contrário, ele não entra em sono. Ou seja, se o perispírito não sai do corpo, o corpo não tem como se reconstituir por conta do processo do sono, né? Se restabelecer por conta do sono. Então, o perispírito tem que sair do corpo. Então, quando ele sai, o que acontece? A consciência sai. Se a consciência sai do corpo, ela está fora dos limites dados pelos órgãos do corpo físico. Então, ela não vai enxergar através do olho físico, mas sim a sua contrapartida perispiritual. Logo, a visão que o espírito tem em desdobramento fora do corpo físico é sempre muito mais abrangente, né? Sempre mais completa, sem seus 360 graus. E quando o perispírito, né, o espírito está encarnado, e por acaso ele conseguiu ver, né, teve a visão de um espírito, mas ele está encarnado. Então ele tem todos os limites do corpo físico para ver isso. Além do que, isso faz com que o que ele vai ver, né, que ainda assim é através do seu perispírito, ele vê de maneira limitada, vê de forma enevoada, vê de forma espreguiçada, né, como se fosse uma nuvem ali. Essa é a visão que ele vai ter, ou muito clara, né, muito luminosa, e, portanto, não tão nítida, tão clara como no caso da projeção, que o espírito está fora do corpo. Então, essa é a grande diferença. Questão número 2. Por que as visões de espíritos se tornam mais comuns quando se passa por enfermidades ou quando se precede a transição? Morte, no caso, né? Então, por que nesses momentos a visão que se tem dos espíritos é muito mais clara? Então, volta a ser semelhante à questão número 1. A pessoa está enferma. Se ela está enferma, o seu corpo físico não está nas perfeitas condições. Ou seja, o perispírito está ligeiramente deslocado desse centro, né, do corpo físico. Então, a pessoa que está enferma ou está lá para morrer, ela consegue enxergar o mundo espiritual com maior desenvoltura, maior clareza, né? Então, o corpo físico está adoecido, está fraco, não está interferindo tanto na visualização do mundo espiritual. Questão 3. Tendo-se identificado uma visão de um espírito, por que deve-se tentar a comunicação? Então, aquele negócio.
Você vai ver um espírito? Sim. Se você tiver se projetando e, portanto, vagando, né, ah, no espaço, você pode ver no espaço, né, aqui próximo à crosta, né, você vai ver diversos espíritos, mas você está projetado. Agora, se um espírito se apresenta para você, ele tem uma intenção de fazer isso. Então, se ele tem uma intenção de fazer isso, é interessante que você saiba a intenção dele. Daí, fazer a comunicação. Essa intenção em se aparecer para você pode ser apenas porque esse espírito se lembra amistosamente de você e quer se aparecer para você, mas também ele pode estar querendo te perturbar, querendo te incomodar, ou talvez ele esteja pedindo por um auxílio, pedindo por alguma ajuda, né? Então ele também vai aparecer aí para você. Bom? No capítulo seguinte, capítulo 7, a gente falou de alucinações. A primeira questão dizia assim: descreva em seu caderno como é uma aparição propriamente dita. Então, era aparições e alucinações, né? Então, descreva em seu caderno como é uma aparição propriamente dita. Bom, uma aparição, novamente falando do perispírito, né? Ela vai, durante a vigília, aparecer como foi dito, como eu acabei de dizer na questão anterior. Ela não vai aparecer clara, né? É uma aparição, certo? O espírito não está projetado e vendo, ela está se apresentando para o espírito encarnado. Então, como é que ela vai, como é que o corpo, como o encarnado vai ver essa aparição? Ela não é nítida, mas ela tem que emitir algum tipo de luz. Então, ela pode ser muito luminosa, né, a ponto de ofuscar a vista da pessoa. Ela pode ser enevoada, ela pode ser de cores específicas, ela pode ser brilhosa, ela pode ser opaca, ela tem que, de alguma forma, ser diferente, né? Não tem que ser, né? Mas normalmente ela é diferente da realidade, o que faz com que a pessoa perceba ser uma aparição. Então ela vai ter um aspecto diferenciado e geralmente por uma formação, né? Como se fosse ali toda ela enevoada, toda ela recortada, né? Como se você estivesse olhando através de um espelho meio que embaçado e você vai ver aquela imagem. A aparição de uma pessoa normalmente foca no que ela quer que você veja. Então ela vai querer aparecer para você seu rosto, sua, né, da cintura para cima, já as pernas, pés, para o qual você não terá muito foco, essas partes quase nem aparecem. Acaba aparecendo como se fosse um lençol ali, né? Semelhante àquelas figurinhas dos fantasminhas dos desenhos, né? Aliás, aquelas figurinhas são baseadas nas visões, né? Então, essa seria uma forma. A não ser que o espírito queira que você veja determinada parte do corpo. Então, naquela aparição, ele vai apresentar aquela parte do corpo. Por exemplo, o pé, né? Ele quer que você veja o pé. Então, será apresentado o pé. Então, é nessa linha que vai a propriamente dita, né, uma aparição. E aí a segunda dizia: por que razão atribui-se toda manifestação visual ao perispírito? Então também já foi comentado, né? O espírito em si não é visível, ele não vai se apresentar, é uma luz. Mas o perispírito que o envolve é que vai ter um molde do corpo no qual ele viveu. Então, na maioria das vezes. Então, o espírito vai se apresentar com o seu perispírito.
Se ele, nesse perispírito, quiser apresentar uma roupagem, ele vai apresentar a roupagem. Se ele quiser, nesse perispírito, apresentar um armamento, ele vai apresentar esse armamento. Um adorno, ele vai apresentar esse adorno. Então, a modulação do perispírito é que faz com que o espírito seja reconhecível para a pessoa para quem ele está se apresentando. Então, e ainda assim, o espírito pode também assumir outras aparências. Né? De vidas passadas seria o mais fácil, né? Então, se em vida passada ele foi um pirata, ele pode aparecer na forma de um pirata. Tá bom? Mas geralmente é na forma que mais facilmente será reconhecido pela pessoa a quem ele se apresenta. Portanto, é o perispírito que é o material moldável para o espírito fazer isso. Terceira, quais exemplos se usou para mostrar que nem todas as manifestações visuais eram espirituais e que nem todas foram explicadas. Bom, as visões que foram feitas e também não foram explicadas é porque fugiram, né, fugiram de alguma forma ao conhecimento do povo, das pessoas da época. As visões que não eram realmente espirituais eram visões que estavam relacionadas ao corpo físico da pessoa. Então, por exemplo, ao longo do dia, do dia, a gente tem diversas impressões visuais. Essas impressões visuais são registradas na nossa memória. Quando você lê uma história, por exemplo, e lá na história, vamos dizer que também é uma história de pirata, que não está falando que tem um pirata, que o principal que você tem que imaginar, ele é baixinho, ele é gordo, tem o rosto redondo, barba mal feita, todas aquelas informações você está memorizando. Então não é improvável que você, durante o sono, se lembre dessas imagens. Então, o que está relacionado aí? Está relacionado a uma limpeza da memória ativa do seu corpo físico. Né? Então, não tem nada a ver com o espiritual. Isso faz parte de uma certa remoção de arquivos que estão lá na sua mente, né? Que foram colocados ali por conta do seu dia a dia. Então, são impressões que estão lá no seu cérebro e que causam imagens no sonho, mas também pode até causar para certas pessoas a visualização tão impregnada que esteja aquela informação na cabeça. Também tem a questão da questão que ele cita, fica mais um parágrafo falando sobre a questão das moscas volantes, né? Que são que decorrem de células que se deslocam da retina por algum motivo patológico, se deslocam e está lá no humor vítreo e ela se mexe, né, de acordo com o movimento da cabeça que a gente faz. Se levanta de repente, elas sobem. Se você baixa a cabeça de repente, elas descem. Elas estão flutuando ali no humor aquoso, né? Então você tem esse problema aí que as pessoas, como não conheciam ainda o problema das benditas moscas volantes, acreditavam que aquilo poderia ser pequenos espíritos, pequenas aparições que ficavam acompanhando a pessoa ao longo dos seus movimentos, e elas ficavam perturbadas com aquilo lá. E algumas também não foram explicadas porque foram genuinamente conhecidas como alucinações. Né? Que seria então uma questão de patologia mesmo do organismo. Capítulo 7 fala assim: escreva em seu caderno o que entende pelo fenômeno da bicorporeidade. O que é o fenômeno da bicorporeidade? Então, como está dizendo, é um corpo duplo. Como pode haver um corpo duplo? Né?
Então, uma maneira da, né, explicação é que haja uma emancipação da alma, ou seja, uma projeção perispiritual de tal intensidade que, para a pessoa na qual a projeção foi feita para ser levada uma mensagem, é, o corpo, né, o espírito, possa modelar a sua aparência de forma até tangível para as pessoas que o recebem. Então ele não é, você não está vendo simplesmente uma aparição, você está vendo realmente a pessoa, né? Ou seja, a pessoa, o perispírito aqui se dividiu, de certa forma, a ponto de, não que se dividiu, que cortou no meio, não é isso? Ele aparece simultaneamente aqui e né, onde ele está e simultaneamente onde ele quer aparecer. Então ele quer aparecer lá. Então ele projetou a sua mente para lá. Só que a capacidade desse médium é a de projetar não só o seu perispírito, como torná-lo visível, tangível. Aqui no Brasil a gente teve o exemplo que eu citei lá do Eurípides Barzanufo, né, que era um doutor que fazia esse tipo de projeção, né, esse tipo de emancipação da alma devido à sua mediunidade. Isso deve absorver muito do corpo da pessoa, né, e deve tornar a pessoa mais frágil, mais enfraquecida. Então, um dos corpos aparece com maior vigor que o outro aparece em estado já de sono, né, lento. Tem até a história daquela professora Emily, esqueci o sobrenome. Ela também tinha essa capacidade, então dentro da escola ela aparecia em dois lugares várias vezes, né? Então, isso eu comentei lá no vídeo passado. Ela aparecia em dois lugares diferentes dentro da escola, o que causou, né, vários espanto nas pessoas, preocupação com alguns, e no final das conversas ela acabou sendo demitida lá da escola. Mas isso enfraquece o corpo do médium. E não é geral, não é necessariamente por intenção, né? No caso dela, não era a intenção dela. Isso acontecia quando ela queria estar num lugar, queria estar no outro, pensando, fazer uma coisa, preocupada com as ações que ela tinha que fazer, puf, acontecia esse desdobramento, né, desdobramento, esse processo fenomenológico aí, né, da bicorporeidade. Já o Barzanufo, ele queria realmente estar onde ele aparecia. Ele tinha a intenção de ir até a pessoa para medicá-la. Era muito, já foi duas coisas meio diferentes aí. E essa divisão, né, do perispírito pode torná-lo tangível. Então ela comunica, né, se comunica e ainda pode ser tangível. Bom, o item 2 pergunta: com referência à tabaqueira citada no processo que o senhor apareceu lá segurando uma tabaqueira, como e por que teria sido plasmada, pelo menos em aparência? Então, a princípio, né, poderia ser uma tabaqueira até tocável pela senhora, né, que estava enferma lá. Mas não foi o caso, né? Ela simplesmente viu o vizinho lá com a tabaqueira na mão. E por que essa tabaqueira foi plasmada? Então era assim, o espírito se apresentou para ela, em seu perispírito ele fez questão de se identificar ainda mais para aquela senhora com o uso da sua tabaqueira de sempre, né? Para que não houvesse na mulher dúvida de que era ele. Então era intencional o uso daquela tabaqueira. Como se, por exemplo, vamos supor que fosse um padre, para ele não confundir com uma criatura do mal querendo desaparecer fantasiada, ele leva uma cruz ou uma Bíblia.
Então, ele também plasma, além da sua aparência, um objeto que o identifique melhor. E a terceira diz assim: à primeira vista, como explicar a transfiguração? Então, nos exemplos que ele colocou lá, a transfiguração que ele citou mais foi da menina lá que se transfigurava quando recebia a aproximação do espírito do irmão dela. Bom, isso acontece sempre, tá? Então, a transfiguração acontece sempre. Quando você vai em terreiro de Umbanda, por exemplo, é muito, muito característico. Uma pessoa que você já tem um certo conhecimento dela, né, uma certa proximidade com a pessoa, quando ela está incorporada para uma entidade, ela transfigura, ou seja, ela muda completamente a aparência. A ponto de você falar assim, poxa, será que era ela mesmo? Não era outra pessoa? Então, por exemplo, você não vê a pessoa sendo incorporada, né? Embora a incorporação não significa que o espírito entra lá dentro da pessoa, não é isso? Mas a aproximação daquele outro espírito molda tanto o corpo físico da pessoa que a aparência da pessoa, né, se transforma, se transfigura. Por isso é transfiguração. Por exemplo, da minha mãe, ela se transfigurava bastante quando recebia uma entidade do caboclo que ela tinha. Então, ela tinha um rosto, para ficar com o rosto de índio mesmo, muito, muito, muito bem caracterizado. E outras tantas entidades, mas essa era a que mais comum para nós, né? E a gente via essa transfiguração. A ponto de, se ela tivesse incorporada por essa entidade, nós não precisávamos estar sabendo falar com ele para saber que era ele. Bastava você olhar a minha mãe recebendo aquela entidade, você sabia que era aquela entidade. Quando Jesus leva João e Pedro para um monte, no qual ele vai conversar lá com outros espíritos, que no caso lá diz que é Moisés e Elias, né? A gente não sabe, né, se realmente foi isso daí, porque Moisés, né? Elias, tudo bem, fala tanto do Elias, né, que era o Jesus e Elias tinham tantos pontos em comum e tal. Mas Moisés, né, bom, mas isso não importa, não é essa a discussão. A questão é que a Bíblia está dizendo que Jesus fique luminoso e tal. Então, também é uma forma de transfiguração, né? Mudar a sua aparência. Só que, além da transfiguração dele, foi a questão da visualização dos outros espíritos, segundo João e Pedro teriam, então, visto os outros, a aparição, mas no caso seria as aparições dos outros espíritos. Mas quanto a Jesus seria a transfiguração, ou seja, ter mudado a sua aparência, ele ficou totalmente luminoso. Então, essa aí é uma outra forma de transfiguração. Aí, da menina lá citado no livro, ela chegava a ficar com o dobro do peso dela quando incorporava o irmão. A transfiguração era muito densa. Questão do capítulo 8. Aí eu volto aqui a falar do senhor da tabaqueira. Então, lá, primeira questão. O senhor da tabaqueira afirmou não ter visitado a mulher. O que pode se deduzir? O que se pode concluir disso? Então, ele disse que ele não foi visitar a mulher. Ou seja, ainda que em espírito ele tenha ido se apresentar à mulher para dar-lhe um recado, isso não necessariamente ficou memorizado no corpo físico do Senhor. Então, quando ele acorda, ele não tem lembrança disso. E, portanto, ele diz, não fui na sua casa. Então, veja bem, que ele disse que não foi na casa dele, só que ele apareceu lá com a tabaqueira. Então, o espírito, ao ir para lá, para desmentir a questão, desmentir, né, a possível não lembrança do corpo físico, ele se apresenta lá como ele é, como ele se apresenta para ela
mundo material. Então, para que não tivesse dúvida de que era ele levou a tabaqueira, levou a tabaqueira. Ele fez aparecer com ele a tabaqueira. E aí diz o espírito aqui, que, se eu não me engano, é São Luís, né? Ele diz aqui, se ele quisesse, que ela cheirasse a tabaqueira e sentisse o cheiro da tabaqueira, ele faria isso também. Certo? 2. Escreva o que compreendeu da pneumatografia. Então, o que é pneumatografia? Pneumatografia ou escrita direta. O que é isso? Né? Então, é aquela escrita que difere da escrita por meio de algum movimento mecânico, e ela é muito mais sutil, porque não tem que promover nenhum movimento mecânico, mas é muito mais curiosa, porque ela consiste na produção pelo espírito da tinta, a qual vai ser impregnado o papel. Então o papel pode estar dobrado, pode estar de qualquer jeito. Não importa como esteja o papel. O espírito irá impregnar no papel a sua mensagem através de uma tinta que por ele vai ser produzida. Produzir como? Através dos fluidos, do fluido universal. É claro que para isso, esse espírito tem que ter uma certa evolução, um certo conhecimento de manipular esse fluido universal. E a pergunta seguinte vai na mesma direção. O que entender sobre a produção espiritual de remédios? Então, se foi possível produzir a tinta que veio a impregnar o papel, é possível também a produção de outros elementos, de outras substâncias pelo espírito, através da manipulação dos fluidos. Quanto mais sutil for essa substância, mais durável ela será. Então, no caso da pintura por uma escrita, né, um desenho, um rabisco que seja, precisou de pouco material, pouca substância. Então, logo, mais fácil para o espírito produzir. Mas e o remédio? Bom, o remédio, na verdade, é também manipulação dos fluidos universais que vão ser depositados na água. Então, para fazer o remédio, precisa ter um fluido receptor, que é a água. Ok? E essa água, então, será impregnada por essas substâncias produzidas pelos espíritos. Se a pessoa precisa do remédio A, o remédio A será produzido. Ah, mas todo espírito vai poder fazer isso? Não. Esse espírito terá que ter o conhecimento do que ele está produzindo. É isso que é interessante. Ele sabe que a produção precisa de, vamos supor, urucum. Aí o espírito tem que ter o conhecimento do urucum em vida, né? Para lá no mundo espiritual, para poder plasmar o urucum dele, extrair a substância necessária para impregnar a água. E aí fazer o remédio. Capítulo 9. Que categoria de espíritos e por quais motivos se apegam a um certo lugar? Então aqui, né, está falando dos mundos assombrados. Por que o espírito pode se apegar a um lugar? Então, no fundo, ele deveria gostar muito daquele lugar. Por exemplo, uma casa, uma mansão, um castelo. Né? E aí, portanto, ele gostava daquele lugar, de viver ali, aquilo causava muito prazer para ele, então ele quer continuar ali. Mas são poucos casos que vai levar o espírito a querer ficar no lugar. Normalmente o espírito quer ficar com pessoas, não nos lugares. Então, se ele quer ficar nos lugares, ele está totalmente deslocado da condição de espírito. Porque se ele é um espírito, ele pode estar em qualquer lugar. Por que estar ali?
Ah, ele gosta. Então, se ele gosta, ele está apegado, e o apego prende ele aonde? À crosta. Ele tem que entender que os apegos são, depois da transição, os apegos são nocivos. Ele tem que se livrar dos apegos para poder viver a sua vida espiritual. Afinal de contas, já morreu. Então, o espírito, então, portanto, é da categoria de espírito involuído, ou pouco evoluído. Né? Não precisa ser um espírito mau, não é isso. É um espírito involuído, ou seja, muito preso à matéria, pouco esclarecido. Então, o que falta para ele? Esclarecimento. 2. Por que o exorcismo é ineficaz? Então, aqui a igreja, né, durante séculos aí, praticou exorcismo. Mas está dizendo que exorcismo é ineficaz. Porque, veja, simplesmente, né, o que prega o exorcismo? Se o que prega o exorcismo não assusta, nem tão pouco convence o espírito de que ele deve abandonar o local, aquilo não vai fazer efeito nenhum. Porque, como eu falei ali, para você retirar o espírito de um local no qual ele não deveria mais estar, é através do convencimento de que ele está deslocado, que ele não pertence àquele lugar, e nem o lugar pertence a ele. Então tem que ser uma questão de crescer, de se instruir o espírito a procurar uma posição mais elevada do que aquela de preso a um local. Então, se o exorcismo vem falar que o cara é demônio, que isso, que aquilo, isso não faz o menor sentido para a pessoa, isso não vai funcionar. Aquele espírito vai continuar ali. Aliás, se ele estiver bem apegado ao local, ele vai fazer o local se manifestar contra aquela pessoa que está ali querendo fazer exorcismo. Bem parecido com aquele filme do Exorcista, né? As coisas são atiradas no padre, coisa e tal. Então tem que ser, o espírito tem que ser esclarecido de que ele está morto, de que ele não pertence àquele lugar. Né? Que o corpo está morto e o espírito não pertence àquele lugar e, portanto, deve ir para outro lugar. E a última questão diz: no caso de haver espíritos presos a um lugar, como se deve proceder em relação a eles? Então, exatamente essa mesma, acabei respondendo uma pergunta dentro da outra, né? O que a gente tem que proceder? Não é com o exorcismo que não tem funcionamento nenhum para ele, e sim no esclarecimento, né? De que a vida continua depois da morte, que ele está preso à encarnação que ele tinha, e que agora ele tem que continuar evoluindo, porque novas encarnações ele irá enfrentar, e assim. E, portanto, esclarecê-lo de que a vida continua, e que ele não pode ficar ali empacado naquele lugar. Certo? Então a gente volta para dar continuidade nessas correções no próximo vídeo, tá bom? Deixa seu like, joinha, né? Compartilhe se puder. Vamos empurrar aí. Compartilhe se puder, né? Mas o like você, por favor, mete o dedo aí no like aí para esse negócio, né? Para esse vídeo seguir um caminho mais quando rápido. Quando você maior, acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor, quem gosta